apresentação, a gente vai começar com o que são sensores, depois uma explicação de biosensores, as aplicações deles, depois eletrodos, sensores, transistores, microagulhas, microfabricação e fotolitografia, plasma, daí a gente vai apresentar um pouquinho de estudo para vocês e depois os trabalhos que a gente faz por aqui. Boa noite, pessoal. Então, vamos começar a apresentação falando sobre sensores. Então, os sensores eles estão presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, quando a gente liga a televisão, por exemplo, a gente utiliza o controle remoto, tem um sensor. Quando se entra numa sala que está com a luz apagada e essa luz acende, são sensores que tem ali. E também em automóveis, como, por exemplo, o sensor de ré. Então, é muito importante entender o que é um sensor. Então, os sensores são dispositivos capazes de responder a estímulos físicos e químicos. Uma parte muito importante dos sensores são os biosensores. O que são os biosensores? Eles fazem o reconhecimento biológico, por exemplo, do antígeno e do anticorpo. Eles são de extrema importância na área da saúde, eles vêm sendo muito estudados. Aqui a gente tem um exemplo desses biosensores. É muito importante que esses materiais eles apresentem um baixo custo de fabricação e apresentem uma rápida análise para que a pessoa possa conferir aquela medida que ela está buscando em tempo real, principalmente. É importante também que esses dispositivos sejam de fácil manuseio, tenham uma boa seletividade, uma sensibilidade. Por exemplo, um exemplo desses biosensores são quando a pessoa vai verificar a glicose, por exemplo. Ela fura o dedo, coloca o sangue numa lanceta e consegue analisar em tempo real, em uma análise rápida, qual é a quantidade de açúcar que ela tem no sangue. Então, mostrando para vocês alguns dispositivos que são utilizados como biosensores. Tem para a detecção da COVID, que é um exemplo de um teste rápido. Detecção de HPV, medidor de glicose, como eu falei para vocês, quando a pessoa fura o dedo e faz a medida da glicose. Detecção de dengue, teste de gravidez e avaliação de vitaminas no corpo. A gente tem alguns exemplos de dispositivos que utilizam biosensores. Aqui tem o famoso freestyle, onde a pessoa ela conecta um sensor. Aqui tem um sensor que tem uma agulha nessa ponta, ele perfura o braço e tu consegue fazer uma avaliação em tempo real da quantidade de açúcar que tem no sangue. Aqui também tem um outro exemplo, que é um teste para COVID. Esse aqui também é um sensor para COVID, onde você consegue analisar de forma rápida se a pessoa está contaminada com o vírus da COVID ou não. E aqui tem também um exemplo de um biosensor para avaliação da quantidade de açúcar no sangue. Uma parte muito importante dos sensores são os eletrodos. O que são os eletrodos? Eles são responsáveis pela transferência de elétrons que se encontram entre o meio em que esse eletrodo está imerso, está inserido através de uma corrente elétrica. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de eletrodos. Esse aqui, os eletrodos eles são contatos metálicos. Esse aqui tem linhas de 10 micrômetros, ou seja, a largura dessa linha ela tem 10 micrômetros. Esse aqui são linhas de 75 micrômetros. E esse aqui, que foi um dispositivo desenvolvido aqui no ITT Chip, ele tem linhas de aproximadamente 500 micrômetros. Entrando então um pouco mais na parte dos sensores, eu falo para vocês sobre os sensores de pressão, que eles são classificados conforme a técnica usada na conversão da energia mecânica de pressão em um sinal eletrônico proporcional. Existem alguns tipos de sensores de pressão, como os sensores de capacitância variável, os piezoresistivos, potenciométrico, piezoelétrico, ressonante e o óptico. No entanto, essa apresentação a gente vai comentar mais sobre os piezoresistivos, que eles são muito aplicados também na área da saúde. Então, entrando na parte de sensores piezoresistivos, o que são sensores piezoresistivos? São sensores que, quando submetidos a uma deformação mecânica, ocorre uma variação da resistência elétrica. Então, a gente tem aqui a equação da resistência elétrica, onde nos mostra que ela está relacionada com a geometria do material. Então, quando uma deformação ela é provocada num material que tem uma resistência elétrica, acaba ocorrendo uma variação do comprimento, por exemplo, desse resistor. E isso vai fazer com que essa resistência ela varie durante o decorrer dessa deformação.
Então, aqui tem um sensor de filme fino, onde ele é composto por 4 resistores sobre uma membrana de aço inoxidável, por exemplo. Eles estão formando uma ponte de Wigstone. Eles podem ser fabricados a partir de processos de fotolitografia ou máscara mecânica e também utilizam o processo de metalização. Um outro dispositivo, um outro sensor piezoresistível é o sensor de filme espesso, onde ele também é composto por 4 resistores, formando uma ponte. E o processo de fabricação ele pode ser a partir de serigrafia. E aqui tem o sensor de silício, que ele também é muito utilizado na área da saúde. Então, tem um substrato, sobre esse substrato tem uma camada de silício, é feito um processo de corrosão para fazer uma abertura por onde esse material vai sofrer a deformação, e aqui tem os resistores sobre essa membrana de silício. Então, esse dispositivo ele pode ser obtido a partir de fotolitografia, metalização e passa também pelo processo de corrosão. Então, a gente vai falar mais para vocês sobre os processos de fabricação desses dispositivos. Uma parte de dispositivos que são muito importantes são os sensores vestíveis, os wearables, onde esses dispositivos eles estão presentes no nosso cotidiano também. Aqui tem os smartwatches, que são relógios inteligentes, onde tu consegue fazer um monitoramento da frequência cardíaca, tu consegue também monitorar a pressão arterial e a quantidade de oxigenação no sangue. Mas esses dispositivos eles vão muito além da área da saúde também, é possível verificar mensagens, é possível fazer pagamento de cartão. Então, esse tipo de dispositivo ele vem sendo muito utilizado, principalmente na área da saúde. Por quê? Porque tu consegue monitorar de forma efetiva, em tempo real, propriedades importantes para a saúde do paciente. E também é possível o médico acompanhar em tempo real algumas medidas que são feitas, ele pode ter acesso a essas medidas. Então, entrando um pouco mais na parte das aplicações dos dispositivos, vou comentar com vocês um pouco desse processo de fabricação dos sensores flexíveis. Então, aqui tem um sensor que foi produzido para detecção de metais a partir de fluidos corporais. Então, o processo de fabricação deles se dá da seguinte forma: eles começam com um substrato de PET, que é um polímero plástico, que passa por um processo de limpeza. Posteriormente, é feita uma fotolitografia, que a gente vai ver esse processo nos próximos slides. Ele passa pelo processo de fotolitografia, onde são definidos os eletrodos. Então, é feita a metalização desses eletrodos de ouro e, posteriormente, é feita uma nova fotolitografia para depositar o perlene apenas nessa região aqui que está escura. Isso para proteger esses eletrodos, para proteger que eles não entrem em contato com os fluidos corporais, apenas essa parte aqui entra em contato. Posteriormente, eles fazem uma nova fotolitografia para definir essa região aqui, que é a prateada, que é a esbranquiçada, que é a região onde eles vão depositar um eletrodo de prata. Feito o processo tanto de litografia quanto de remoção desse metal das áreas que estavam protegidas pelo fotoresiste, é feito um novo processo de fotolitografia, onde eles depositam um outro eletrodo de trabalho, que é o eletrodo de bismuto. Feito o processo, eles fazem uma nova litografia para depositar PDMS sobre o substrato, sobre todo o sensor, e eles fazem o processo de fotolitografia para abrir esse poço aqui. Esse poço no PDMS, que é um polímero, ele é feito para que os fluidos corporais se acumulem nessa região e não entrem em contato com o restante do dispositivo. Então, aqui tem um exemplo do dispositivo, como é que ele fica pronto no final do processo. E aqui tem as linhas, onde a gente pode observar que esse aqui é o eletrodo de bismuto, esse aqui é o eletrodo de prata e os outros dois são eletrodos de ouro. Esses eletrodos têm uma largura de 100 micrômetros. Então, aqui tem o formato como o dispositivo fica no final do processo de fabricação, e eles avaliaram a quantidade de metais no corpo do paciente. Onde foi possível realizar as medidas e foi feito um ICP para comparação desses resultados. Então, aqui mostra que os resultados, tanto do suor quanto do ICP, eles são bem próximos, o que mostra que esse dispositivo ele apresenta uma eficiência considerável para a aplicação que ele foi desenvolvido. Um
outro sensor flexível é o sensor de glicose, que ele não foi feito testes em pessoas, apenas utilizando os reagentes. Esse dispositivo ele passa pelo processo de microfabricação também, onde é depositado PDMS, que é um polímero, como eu falei posteriormente, sobre um substrato de silício. É feito um processo de fotolitografia para definir as regiões que vão ficar abertas para a deposição de um metal. Após o processo de fotolitografia, é feito um sputtering de platina, onde é depositado metal em todo o substrato. E, posteriormente, eles fizeram uma nova fotolitografia e depositaram prata sobre esse substrato todo. E depois eles fizeram um processo de remoção do fotoresiste, que a gente vai entender mais nos próximos slides, que é feita a remoção desse fotoresiste que foi depositado depois, restando apenas o eletrodo de prata e o eletrodo de platina e o eletrodo de prata, cloreto de prata. E no momento seguinte, eles fazem o encapsulamento com uma resina PMD. Um outro sensor flexível que está sendo muito utilizado na área da saúde são os sensores de frequência respiratória. Nesse modelo, eles produziram esse sensor a partir de uma folha de grafeno com cobre. Eles depositaram, então, sobre essa folha de cobre e grafeno, paládio. Tinha uma máscara, eles colocaram uma máscara de alumínio, tu coloca essa máscara sobre a folha de cobre e deposita o metal que tu quer colocar em cima. Por exemplo, eles fizeram paládio. Feito esse processo, tem então o resistor aqui de paládio. Eles fazem uma remoção do grafeno dessas áreas que não estão protegidas pelo paládio e depositam o PMMA sobre essa superfície sobre esse dispositivo que está sendo desenvolvido. Após depositar o PMMA, eles fazem um processo de corrosão para remover o cromo, que não é de interesse nesse estudo, o cobre, que não é de interesse nesse estudo. Feito isso, eles colocam esse substrato sobre um bloco de PDMS e fazem a remoção do PMMA. Então, no passo seguinte, tu tem o bloco de PDMS, tu tem o grafeno e tem o paládio. Depois, eles utilizam a máscara mecânica novamente para fazer a deposição do PEDOT por spray. Feito isso, o PEDOT é depositado apenas na região do resistor e depois eles fazem um encapsulamento desse dispositivo. Então, esse dispositivo é colocado no tórax como uma tatuagem e eles avaliaram nesse estudo a qualidade do sono do paciente. Então, lembra quando eu falei para vocês sobre sensores de pressão, de sensores resistivos? Quando esse material, a pessoa respira, faz o processo de respiração, vai haver uma variação da resistência. Então, eles observaram no primeiro paciente que conforme que tinha picos de variação da resistência, no entanto, havia regiões onde essa resistência ela não variava. Isso sugere, então, que o paciente ele não tem uma respiração correta durante o sono, então ele sofre de apneia. Então, essas regiões onde não houve variação da resistência são momentos onde não houve o processo de respiração. Já nesse paciente que apresenta um sono tranquilo, a gente observa que ocorre variação da resistência em praticamente todo o tempo analisado. Entrando um pouquinho na parte de transistores, que também são muito utilizados na área da saúde, falando do transistor de efeito de campo. Esse transistor ele funciona a partir do campo elétrico estabelecido na junção. Aqui tem um exemplo da literatura que mostra o silício, o óxido de silício, que é um dielétrico, e o fonte e o dreno, que são metais. Então, está sendo muito utilizado o grafeno nos estudos atuais, onde esse grafeno ele é imobilizado sobre a camada do dielétrico e é colocado os contatos de fonte e dreno sobre esse material. E aqui embaixo tem o contato de porta, o gate. Então, o funcionamento desse material, a condução dele vai ocorrer a partir da modulação da modulação do campo elétrico a partir do gate. Falando um pouquinho mais sobre os processos de microfabricação,
Um outro dispositivo, outro processo que utiliza muitos processos de microfabricação são as microagulhas. Então, por que utilizar microagulhas? O que são as microagulhas? As microagulhas são estruturas pontiagudas que elas têm um tamanho da ordem de micro, podendo ser de 100 micrômetros até 900 micrômetros. No entanto, na literatura, elas são chamadas de microagulhas até 3 milímetros. Isso por quê? Porque elas causam menos dor do que uma agulha hipodérmica. No entanto, a gente tem várias aplicações várias formas de administrar um medicamento. Um deles é o uso tópico, por exemplo, quando se passa um creme sobre a pele. No entanto, a nossa pele ela tem uma barreira, que é o extrato córneo, e devido a essa barreira é muito difícil de tu conseguir administrar medicamentos na forma de cremes ou pomadas. Por quê? Porque vai funcionar como uma barreira, então muito pouco vai ser absorvido pela pele. Um outro método de fazer um tratamento é a partir da injeção de medicamentos. No entanto, ele demora um certo tempo para começar a fazer efeito. E também tem um problema que pessoas que tomam muito medicamento, elas acabam tendo problemas posteriores devido à quantidade, ao uso excessivo de medicamentos. E também tem as agulhas hipodérmicas, que a ação é mais rápida, no entanto, elas podem causar traumas nas pessoas, tanto devido à dor, devido a problemas que podem surgir na aplicação. Vocês imaginem, então, uma pessoa que ela precisa fazer um exame de glicose, por exemplo. Todo dia ela precisa furar o dedo com uma agulha, por menor que seja, 3, 4 vezes no dia. E ela ainda precisa usar insulina. Então, todos os dias ela vai ter que perfurar, por exemplo, a sua barriga para injetar insulina. E esse tipo de tratamento causa muita dor. E a pessoa acaba ficando traumatizada. E também para pessoas que fazem tratamento com câncer. As injeções são bem grossas e acaba causando muito desconforto nos pacientes. Então, as microagulhas, elas vêm com o intuito de melhorar então, a vida do paciente, de forma que seja menos doloroso o tratamento. Elas também, quando tu usa uma microagulha, tu tem um processo muito acelerado do efeito desse medicamento. Existem 4 tipos de microagulhas. As microagulhas sólidas, que elas são feitas, por exemplo, com silício, com aço inoxidável. A função delas é causar uma perfuração na pele. Após perfurar a pele, tu pode aplicar um medicamento, por exemplo, uma pomada, um creme. Ele vai ser absorvido pela pele. Tem as microagulhas revestidas, onde o medicamento ele é depositado sobre essas microagulhas. Tu faz a perfuração na pele e vai haver a administração desse medicamento. É importante salientar que essas aberturas elas ficam abertas durante um pequeno intervalo de tempo, em torno de 3 a 40 horas, então não é um dano permanente, ele vai fechar logo em seguida. Tem as microagulhas dissolvíveis também, onde o medicamento está numa matriz, num polímero, por exemplo. Tu insere essas microagulhas na pele e depois de um certo tempo elas começam a se dissolver. Logo que elas são inseridas, pode ser removido esse substrato que estava sendo utilizado e elas ficam se dissolvendo na pele. E um outro tipo de microagulhas são as microagulhas ocas, que elas são similares às microagulhas hipodérmicas, no entanto, elas não causam tanta dor. Entrando um pouquinho, então, no processo de fabricação dessas microagulhas, tem o processo de corrosão úmida, onde vai formar pirâmides durante o processo de corrosão. Tem a corrosão seca, que vai formar regiões pontiagudas. Tem também o corte a laser, onde uma placa de aço inoxidável é utilizada, por exemplo. O laser ele corta essa microagulha no seu formato e depois desse processo elas são levantadas. Então aqui tem um dispositivo que mostra esse tipo de microagulhas e também tem um outro processo que é muito utilizado, que é utilizando um polímero, por exemplo o epóxi SO8. É feita uma cura nesse polímero, é colocado um frame em contato com ele e esse frame é puxado para cima, formando regiões alongadas desse SO8. Depois de um processo de cura, ocorre o rompimento dessas microagulhas e sobrando o substrato com as microagulhas formadas. Agora a parte
das microagulhas dissolvíveis. Então, elas são feitas a partir de moldes, que pode ser de silício, pode ser metal, PVA, PDMS, SU8. Aqui a gente tem um exemplo de um molde de silício, onde foi produzidos buracos nesse silício no formato piramidal, com a corrosão que a gente vai ver com KOH, que é o hidróxido de potássio. Feito esse processo, é dissolvido o PVA, uma solução de água e o polímero, e ele é dispensado sobre esse molde. Depois do processo de cura, ele é removido e tem o formato das pirâmides. Entrando um pouco na parte das aplicações dessas microagulhas, tem as microagulhas de rolo, onde tem um cilindro, e nesse cilindro é composto por microagulhas. Essas microagulhas variam de 100 a 3 milímetros. No entanto, quando esse tipo de microagulha ele faz a perfuração na pele, ele acaba rasgando um pouco a pele, que causa um certo desconforto. E também tem as canetas, as Dermopen, onde elas fazem uma perfuração vertical da pele, então causa bem menos dano. Esse processo aqui é similar às canetas utilizadas para a medida do açúcar no sangue. Então, esse tipo de microagulha, elas estimulam a restauração da pele, elas são muito utilizadas para tratamento de acne e de calvície. E aqui tem um exemplo de uma microagulha dissolvível, feita com ácido hialurônico, que é usada na região dos olhos para diminuir as olheiras e as linhas de expressão. Um pouquinho mais sobre as aplicações das microagulhas. Elas são muito utilizadas em cosméticos, tratamentos, aplicação de botox e ácido hialurônico, também no tratamento de melasma, que são manchas na pele. Elas são muito utilizadas em medicamentos para insulina, vitaminas, anti-inflamatório, antibiótico, entre outros. Para vacinas, onde recentemente saiu um estudo de vacinas de microagulhas dissolvíveis para a vacina da Covid-19. E também há estudo de sensores utilizando microagulhas para a detecção da glicose. Então, aqui tem alguns exemplos. Esse aqui são para pessoas que tinham manchas na pele devido à acne. Elas fizeram o tratamento com microagulhas e observa-se uma redução considerável dessas marcas. Para linhas de expressão, elas também são utilizadas, e para calvície, onde observa-se que pessoas que utilizaram as microagulhas associadas ao tratamento para calvície, houve um grande crescimento de cabelo posterior ao uso dessas microagulhas. Então, falando sobre as aplicações, eu falei um pouquinho para vocês sobre os processos de fabricação. Então, agora a gente vai falar o que é microfabricação. Eu venho falando há vários momentos que foi feito pelo processo de microfabricação. Então, microfabricação são um conjunto de tecnologias que são utilizadas na fabricação de microdispositivos, que são dispositivos com ordem de 10 a menos 6 metros. A miniaturização ela é uma tendência geral. Por quê? Porque a gente quer cada vez equipamentos mais potentes, dispositivos menores com uma alta eficiência. Então, há uma necessidade maior de microcomponentes e microestruturas. A miniaturização ela é muito utilizada na área da biomedicina, na área farmacêutica, fibra óticas, microeletrônica e também na indústria automobilística. Então, aqui é um exemplo de um dispositivo que foi feito aqui no IPT Chip, utilizando um wafer de silício. Diferentes wafers podem ser utilizados, por exemplo, um substrato de vidros, PDMS, então vários diferentes podem ser utilizados. Entrando então um pouquinho agora na parte de semicondutores. O que são semicondutores? São materiais então que apresentam uma condutividade intermediária entre o isolante e o condutor. Esses semicondutores eles são muito importantes. Tem diversas aplicações que utilizam semicondutores, por exemplo, celulares, computadores, inclusive os automóveis, onde um automóvel ele pode ter mais de 600 semicondutores. Aqui mostra a imagem das regiões onde podem ter um semicondutor, um automóvel. A gente ouviu falar muito agora sobre a escassez dos semicondutores, então vocês podem imaginar a importância desses materiais. O silício, então, é um dos elementos mais abundantes na Terra, ele é um dos mais utilizados também na área de microeletrônica. Ele é utilizado em diodos, transistores e microprocessadores. Aqui tem 3 exemplos de substratos de silício que passaram pelo processo de microfabricação.
Existem também polímeros com silício, que é o silicone, por exemplo. Então, entrando agora na parte dos processos de fabricação, os microprocessos, é muito importante que o substrato esteja limpo para processos de microfabricação. Por isso que a maioria dos dispositivos são construídos em salas limpas. Existe, então, para a microfabricação, processo de serigrafia, impressão, fotolitografia, spin-on, deposição de filmes finos e espesso e remoção de materiais, como, por exemplo, a remoção seca por plasma, corrosão úmida e o processo de lift-off. Entrando, então, um pouquinho mais a fundo em algum desses processos que eu citei, o processo de fotolitografia, ele é muito importante na área de semicondutores. Pelo processo de fotolitografia, então, a gente faz a impressão, ou seja, o desenho, o layout que tu quer expor, ele é desenhado sobre esse substrato. Tu pode fazer layouts da ordem de micro e nanômetros. E aqui a gente tem dois exemplos de dispositivos que foram produzidos aqui no ITT Chip, utilizando os processos de fotolitografia. Uma parte muito importante na fotolitografia é o fotorresiste. O fotorresiste, ele é um polímero sensível à luz ultravioleta. Aqui tem um exemplo de um dry film, que é uma película que é sensível à luz. Então, um exemplo para mostrar para vocês, existem dois tipos de fotorresiste, o fotorresiste positivo e o fotorresiste negativo. Então, aqui tem um wafer de silício com óxido de silício e depositado fotorresiste sobre esse wafer. Aqui tem uma máscara, essa região atirada é a parte escura da amostra, onde não vai passar luz. Então, no fotorresiste positivo, quando incide a luz ultravioleta, ocorre uma degradação das camadas poliméricas e o fotorresiste ele é removido, no processo de revelação, é removido as partes que foram expostas à luz, e já no processo do fotorresiste negativo, ocorre o fortalecimento do polímero que foi exposto à luz e vai ser removido a área que não foi exposta. Entrando então na parte da deposição desse fotorresiste, ela pode ser feita por spin coater, por exemplo, onde o substrato é dispensado sobre um wafer, e é feito um processo de rotação para expulsar o fotorresiste de cima desse substrato. Então, é depositada apenas uma camada uniforme, parte desse fotorresiste sai, então é depositada essa camada uniforme. O processo de bake, que é feito posterior à deposição do fotorresiste, ele é para remoção do solvente, o endurecimento do polímero e melhora a adesão também desse material sobre o substrato. Na parte da exposição desse polímero, desse fotorresiste, vai haver o layout, ele vai ser impresso, como se ele fosse impresso, ele vai ser desenhado sobre esse substrato a partir da incidência da luz ultravioleta sobre esse fotorresiste. Posterior, é feito um processo de bake. Alguns fotorresiste não é necessário fazer esse processo, mas ele é feito para endurecimento desse fotorresiste. E depois é feito o processo de revelação, onde esse substrato, com o fotorresiste que foi exposto e colocado numa solução de revelação, e é feita a remoção do fotorresiste das áreas desejadas. Essa revelação ela vai depender da dose que foi utilizada, ou seja, da energia que foi incidida sobre esse fotorresiste, e também do fotorresiste que foi utilizado. Um outro ponto muito importante do processo de microfabricação é o plasma. O que é o plasma? O plasma ele é um gás de partículas neutras e carregadas, ou seja, um gás ionizado, que apresenta um comportamento coletivo. Então, a gente tem o processo de plasma no nosso cotidiano, vamos dizer assim, por exemplo, uma descarga elétrica, e também o plasma ele é utilizado para remoção de materiais. Então, na microfabricação, ele é de extrema importância. Tu pode utilizar o plasma para deposição de metais, deposição de elétritos, oxidação e nitratação, remoção do fotorresiste e de outros polímeros, remoção de metais e de elétricos. E também ele é utilizado para modificação de superfícies. Entrando então um pouco na parte da deposição de metais e de elétricos, vou falar para vocês sobre o processo de sputtering, onde no equipamento que é feito esse processo, tem uma câmera
Só um momento, pessoal. Probleminhas técnicos. Vai. Não tá mais me apresentando? Voltando? Aí, pronto. Então, o equipamento, ele tá... Eu vou descompartilhar e compartilhar de novo. Foi? Ainda não. Eu já compartilhei de novo. Ah, na verdade, quando eu clico para compartilhar, ele para, na real. Tá aparecendo como... Tá aparecendo que tu tá compartilhando, mas não que... Tipo, aparece só a tua foto ainda. Não, nem por... Tá dando que a qualidade da rede é ruim, na verdade. Você tá com de rede? Tá? A câmera também parou. Eu acho que tá sem rede, então. Como é que tá no mouse agora? Não tá compartilhando ela. Como é que tá a internet? Não, mas tá com a internet. Tá, se não tem um telefone conectado, não é. Ó, tá vermelha a borda. Que não veio ainda. Tenta fechar e abrir tua câmera de novo. A gente teve um probleminha de internet, mas a gente já está tentando reconectar. Vou pedir um pouquinho de paciência para vocês. É um pouquinho dos percalços que o online nos traz. Mas é que eles escutam todos os microfones minhos. Traz o computador, eu acho. Não, eu acho que vocês saíram e vocês têm que voltar. Sim, eu vou tentar... retornar pro... Uma pausinha aí para quem quiser pegar um mapa. Então, a gente está trocando aqui. O nome do como as igrejas estão trocando note. E aí já vai dar certinho.
gurias já estão reingressando. A gente fez uma substituição no... Agora está compartilhando. A gente já está conseguindo ver a tua tela do Teams. Beleza. Voltando, então, um dos processos muito importantes na microfabricação é a deposição de metais e de elétricos. Por exemplo, a deposição por sputtering. Tem a câmara, essa câmara está em alto vácuo. Então, um gás ele é injetado nessa câmara. Esse gás ele vai ser ionizado devido a uma diferença de potencial que tu tem, que está sendo aplicada aqui. Nessa região inferior tem o substrato e nessa região superior tem o alvo. Então, esses átomos ionizados eles vão ser acelerados em direção a esse alvo. Por exemplo, se eu quero fazer uma deposição de alumínio, esses átomos eles vão se chocar com esse alvo, que é de alumínio. Vai haver um bombardeamento iônico e eles vão arrancar esses átomos de alumínio e vão ser depositados sobre o substrato, devido a esse processo de pulverização catódica, que é a deposição de um substrato, de um filme sobre o substrato. Então, nesse método pode ser depositados metais e dielétricos. Os filmes depositados eles são uniformes. Se deseja-se um filme com uma rugosidade menor, altas temperaturas podem ser aplicadas. Nesse tipo de deposição é típico obter filmes de até 2 micrômetros. Aqui tem um videozinho que mostra o processo de deposição por sputtering, onde essa cor azulada é o plasma e ali está rotacionando a amostra dentro do equipamento. O processo de corrosão é também de extrema importância na parte da microfabricação. Tem 2 processos, a corrosão úmida e a corrosão seca. A gente pode ter uma corrosão isotrópica e uma corrosão anisotrópica. Então, aqui um exemplo é, por exemplo, um wafer de silício com uma camada de passivação, que pode ser, por exemplo, óxido de silício, e ele passa pelo processo de corrosão. Então, no processo de corrosão isotrópica, vai haver a corrosão desse silício em todas as direções, inclusive das áreas que estavam protegidas. Já na corrosão anisotrópica, tem a corrosão direcional, onde vai ter uma direção preferencial de corrosão, vai corroer um pouco da região que está protegida, no entanto, essa região é pouco corroída, dependendo do processo que está fazendo. E tem o edge vertical, onde a gente observa que ele corrói verticalmente, não atacando a região que está protegida por essa camada. Então, a gente tem 2 métodos de remover um metal, por exemplo, o processo de corrosão, como eu falei anteriormente, e o processo de lift-off, onde o processo de corrosão tem um substrato e é depositado um metal sobre esse substrato. Após esse processo, é feita a deposição de um fotoresiste e protege-se as regiões que quer que fique um metal, e ele passa pelo processo de corrosão. Então, essa região que não estava protegida vai ser removido o metal, e o processo de lift-off ele é o contrário. É onde tem um substrato, é depositado um fotoresiste, definindo a área que a gente quer que fique protegida. Vai ser feito o processo de metalização, onde vai ser depositado metal sobre toda a superfície do substrato, e é feita a remoção depois com acetona ou com um removedor do fotoresiste que estava sobre esse substrato, restando apenas o metal nas áreas que estavam desprotegidas. Então, aqui tem uma imagem que mostra esse processo de lift-off ocorrendo. A gente observa que tem um wafer com ouro e é feita, após o processo de agitação, ele está no removedor, é feita a remoção do metal dessas áreas que estavam protegidas com o fotoresiste.
Também temos o processo de corrosão com KOH, que é o hidróxido de potássio. Esse tipo de corrosão ela é anisotrópica, ela corrói numa direção preferencial. Ela é o processo de fabricação das microagulhas por corrosão úmida, é um dos processos. Então, tem o wafer de silício, é feita uma máscara de passivação sobre ela e, durante o processo de corrosão, ocorre a formação dessas agulhas. É um tipo de corrosão anisotrópica em formas ascendentes e é indicado para aberturas superiores a 1,5 micrômetros. E aqui tem o processo de corrosão úmida ocorrendo. Outro processo de corrosão é o processo de corrosão seca, que utiliza também o plasma, que é o plasma ético, onde, nesse caso, é similar ao processo por sputtering. No entanto, a gente tem o componente físico, que é o bombardeamento iônico, e também tem a parte química, que é a reação desse gás com o substrato. Então, o gás ele é injetado no equipamento, forma-se o plasma, que é o gás ionizado, e vai haver, então, o choque desses átomos de gás com o substrato e também uma reação química, que é a formação de uma substância volátil sobre esse substrato, que vai fazer a remoção desse material que tu está querendo remover. Então, esse processo ele tem uma alta seletividade, pode ser obtidos altos graus de anisotropia, é possível remover materiais com abertura menores do que 1,5 micrômetros e pode ser utilizado diferentes gases. Aqui tem um exemplo de uma corrosão vertical, que é feita a partir do plasma. Vou passar a palavra agora para a Luísa, que vai conversar um pouco mais com vocês. Obrigada. Então, eu queria começar apresentando um pouquinho onde a gente trabalha. O ITT Chip é um instituto tecnológico de semicondutores que está presente no campus de São Leão, no prédio F04. E apesar de parecer muito específico, né, semicondutores, ele trabalha com profissionais de diferentes áreas. Além de engenheiros eletricistas, eletrônicos, a gente tem materiais, a gente tem engenheiros químicos, a gente tem biomédicos, a gente também tem físicos da área da saúde, como biomedicina e farmácia, e todos eles trabalham em conjunto para que a gente possa desenvolver os dispositivos que a gente faz aqui. Então, para começar mostrando um pouco dos nossos laboratórios, esse é o primeiro andar do Instituto. Aqui essa imagem que vocês estão vendo é a nossa sala limpa. E o que significa sala limpa, né? Ela é uma sala onde a gente controla a temperatura, umidade, pressão e principalmente o número de partículas. Porque como vocês viram até agora a Sabrina falando, os dispositivos são em escala micrométrica. Então, qualquer tipo de partícula pode danificar os nossos dispositivos. Por isso que a gente tem todo esse controle. E aqui tem um 2D aqui do nosso laboratório. Eu vou mostrar alguns dos nossos laboratórios. O primeiro é o laboratório de caracterização elétrica, que a gente tem esses dois equipamentos, a Probe Station conectada no Parameter Analyzer, que a gente consegue justamente ver essas medidas elétricas dos nossos sensores. Inclusive tem uma foto ali da gente medindo num sensor, e a gente também tem um potenciostato que ele serve para fazer medidas eletroquímicas. O laboratório de eletrônica flexível ele foi construído para desenvolver tintas condutivas. Eu vou falar um pouquinho delas daqui a pouquinho, mas ele também é um laboratório de química. Então, além da gente conseguir desenvolver essas tintas, a gente consegue fazer vários outros tipos de soluções e também tem toda a parte de caracterização de materiais. O laboratório de fotolitografia é onde a maior parte da mágica acontece. Então, primeiro vocês veem ali as capelas químicas, que a gente tem uma capela de solventes e uma capela de ácidos, que a gente usa, por exemplo, para fazer as microagulhas, que são feitas pela Sabrina. A gente tem a MicroRactor, que é o equipamento, né, que faz justamente todo o desenho desse layout dos nossos dispositivos. A gente tem o Hot Plate e o Spin Coater, que eles são os equipamentos que a gente usa para depositar e para curar o fotoresist. E vocês estão vendo também que essa sala ela é amarela, né, dá para ver pela foto. Porque os fotoresistes eles são sensíveis à luz, né? Então a gente tem que justamente filtrar toda essa luz ultravioleta para que ela não interfira no nosso dispositivo final. Depois a gente tem um laboratório de microfabricação, que a gente tem os dois equipamentos. Então o plasma ético, como vocês saberem, ele é feito para remover materiais, seja polímeros ou metais, e a gente também pode usar para ativar as superfícies. E a gente também tem o sputtering, porque a gente pode depositar camadas de metais em escala nanométrica,
A gente pode depositar ouro, platina, titânio, alumínio, dependendo da nossa aplicação. Aqui um pouco então do andar de cima do Instituto, além das salas de aula que a gente tem, que é onde ocorre o mestrado em Engenharia Elétrica, a gente também tem o laboratório LAPS, que ele é basicamente um laboratório de eletrônica. A gente tem fonte, multímetro, osciloscópio, que pode ser usado para diversas áreas. A gente tem o Modelab, que é um laboratório de modelagem e simulação, que é onde a gente consegue justamente prever o que vai acontecer com o nosso dispositivo e projetar ele antes de chegar na construção. E um software muito interessante que a gente tem é o Console Multiphysics, que a gente consegue simular comportamento mecânico, fluídico, elétrico, e ver como essas físicas se correlacionam para que a gente não tenha problemas na prototipação depois. Aqui é o nosso Design Center, então ele é em parceria com a HT. E aqui a gente desenvolveu dentro do Instituto o primeiro chip de indústria 4.0 feito no Brasil. Vocês estão vendo a imagem ali, ele também pode ser aplicado para diversas áreas, né? Inclusive para hospitais, enfim, né? Ele serve para várias áreas. Eu vou falar um pouquinho dos projetos que a gente desenvolve aqui no Instituto e as nossas parcerias. Primeiro, eu vou começar falando do meu TCC, né? O mais legal. Mentira. Que é sobre o órgão on chip, então ele é orientado pela professora Rochelle. E eu vou falar um pouquinho sobre o conceito dele e sobre o desenvolvimento que a gente tem até agora. Então, para começar a embasar o que é isso e de onde vem esse problema, eu trouxe alguns números. O primeiro deles é que o custo médio de desenvolver novos medicamentos é de 1,38 bilhões de dólares. E o tempo médio de desenvolvimento de novos medicamentos é 10 anos. Isso é bem crítico, é bem relevante. E das moléculas pesquisadas, apenas 0,01% conseguem se tornar um medicamento eficaz e seguro o suficiente para ser aprovado e depois ser comercializado. Além disso, a gente tem 26 milhões de ratos e camundongos que são utilizados ao ano em experimentos apenas nos Estados Unidos. E o que a gente tem hoje, né, para desenvolver os medicamentos e cosméticos, né? As principais ferramentas são, primeiro, as células em placa de Petri. Então, vocês imaginem, a gente tem células funcionando dentro do organismo, a gente coleta elas e a gente coloca em placas de Petri. A gente tira elas desse ambiente e a gente coloca numa placa de Petri. Acontece que elas não vão ficar felizes lá. Elas não vão reproduzir a fisiologia delas. E o segundo teste que a gente tem são os testes em animais, que eles são muito bons para representar a fisiologia complexa do organismo, mas eles não representam, eles não são células humanas, né? Eles não representam um comportamento em humanos. Tanto que 9 em cada 10 testes que parecem ser seguros em animais não funcionam para seres humanos. E hoje a gente também tem toda uma demanda e uma procura e um cuidado de não utilizar cosméticos testados em animais. A gente sabe que isso é uma tendência, né? Então tem toda essa parte que é bem importante. Então, para tentar resolver esse problema, o laboratório Weiss Institute, que é da Universidade de Harvard, desenvolveu o primeiro órgão on chip, que é o lung on chip, o pulmão. Então, ele pega justamente essa parte dos bronquíolos com os vasos sanguíneos e ele pega toda essa estrutura e representa num dispositivo. Então, ao invés de a gente ter só um tipo de célula, a gente tem 2 tipos de célula diferentes. Então, vocês estão vendo nesse desenho aqui à direita, a gente tem um canal azul e um canal vermelho. No canal azul, a gente tem células pulmonares e a gente tem ar fluindo. E no canal vermelho, a gente tem células de vasos sanguíneos e a gente tem sangue. Então, a gente não tem um sistema estático, a gente tem um sistema vivo que se movimenta. E para separar esses 2 tipos de célula, a gente tem uma membrana, que ela tem furinhos. Esses furinhos, eles têm 10 microns, isso é 10 vezes mais fino do que um fio de cabelo de vocês. E ele tem que ser menor que uma célula, para que essas células não migrem, mas ele tem que ter também um tamanho suficiente para conseguir, por exemplo, se eu colocar uma bactéria no canal do ar, eu ver um leucócito atravessando essa membrana e destruindo essa bactéria. A gente consegue justamente simular toda essa fisiologia. E o legal também desse dispositivo é que eles têm esses 2 canais de vácuo laterais e a gente consegue justamente simular essa respiração humana. Então, a gente consegue mimetizar exatamente não, mas muito próximo ao que está acontecendo dentro de um pulmão. E essa imagem bem bonita que vocês estão vendo ali embaixo, à direita, ela foi retirada de dentro mesmo do dispositivo. Então, a gente pode ver que a linha azul, né, tem esses
cílios, né? Esses cílios, eles estão dentro do nosso pulmão para justamente empurrar o muco para fora, que é um problema que acontece muito em pessoas que são fumantes, elas tossem bastante, por quê, né? Porque esse tipo de estrutura tá prejudicada dentro do organismo. Então, esse GIF que está rodando aqui, é justamente eles iluminaram esses cílios e a gente consegue ver justamente esse processo acontecendo, que a gente jamais veria numa placa de PET, e a gente consegue justamente, por exemplo, procurar tratamentos melhores para pessoas fumantes ou para pessoas que têm fibrose, etc. Mas esse aqui é só um deles. A gente pode ter vários dispositivos. A gente tem órgão de cérebro, de coração, de fígado, o próprio de pulmão, e a gente também pode ter modelos para câncer. A gente não precisa, por exemplo, ter células saudáveis. A gente pode estudar uma doença rara, a gente pode estudar um câncer, que muitas vezes isso não vai estar dentro de um rato. Então a gente consegue simular exatamente naquele tipo de célula. Então, para poder entender um pouquinho o que é a microfluídica que a gente falou e que a gente usa em vários dos nossos dispositivos, a definição é a seguinte, que a microfluídica é a ciência e engenharia de sistemas em cujo comportamento de fluido difere da teoria de fluxo convencional, principalmente devido à pequena escala da seção transversal de sistemas. Tá, mas o que isso significa, né? Eu acho que boa parte de vocês deve ter visto mecânica de fluidos, ou vai ver mecânica de fluidos, mas lá a gente vê o número de Reynolds, né? E a gente sabe que quanto menor é o número de Reynolds, a gente consegue determinar se o comportamento vai ser laminar ou se ele vai ser turbulento. Acontece que, na sua maioria dos casos, os nossos dispositivos, eles são laminar, têm fluxo laminar. E por que isso é importante, afinal, né? Porque a gente consegue uma precisão muito maior, a gente consegue resultados mais confiáveis e a gente também consegue utilizar pequenas quantidades de reagentes. Então, a gente consegue fazer testes mais baratos do que fazer testes em animais e também evitar o desperdício, né? E para o meu trabalho, eu escolhi trabalhar com Esquina na Chip, juntamente com uma pesquisadora que ela está fazendo, a Patrícia está fazendo doutorado na URGS, e ela está justamente desenvolvendo um medicamento para uso em processos inflamatórios. Então, ela vai comparar justamente esse dispositivo com outros modelos para justamente conseguir ver essa diferença entre os processos. Então, aqui tem o layout do dispositivo, e daí a gente consegue ter células epiteliais e células endoteliais, e a gente consegue justamente ver a absorção desses cosméticos sem a necessidade de testá-los em um rato ou em um coelho. Então, as etapas de desenvolvimento do projeto. Então, primeiro a modelagem, que eu mostrei para vocês agora. A gente tem a fabricação dos microcanais, a fabricação da membrana e a montagem no alinhamento do dispositivo. Então, para fabricar os microcanais, a gente colou uma fita dupla face e uma folha de acetato. A gente fez o corte dessa geometria laser. Depois o PDMS, que eu vou falar daqui a pouquinho, são misturados dois componentes, eles estão no estado líquido. A gente deposita nesse acetato e a gente faz justamente o molde, né? Daí a gente remove ele e aqui tem a imagem dos microcanais. Para fabricar a membrana, que ela é a parte-chave e de longe a mais difícil do projeto, a gente estudou dois materiais diferentes. O primeiro deles é o SU8, que ele é um fotoresiste. E o segundo deles é o PDMS, que é o polidimetilsiloxano, que a gente estudou processos diferentes. Então, no S8 a gente fez por processo de fotolitografia, e por PDMS a gente fez processo por molde, que a gente fez o molde por corrosão úmida e por plasma, e a gente também fez a membrana direto por plasma, sem utilização do molde. Então, a membrana de S8 é um processo mais simples. A gente deposita uma camada de fotoresístico artificial que ele serve só para conseguir remover essa membrana do silício depois. A gente deposita esse S8, a gente faz o processo de litografia para justamente desenhar esses nossos furos e conseguir revelar eles. Depois a gente remove esse material. A membrana por PDMS por molde, a gente fez essa primeira imagem, são os moldes feitos por plasma. Então a gente faz uma máscara de fotoresiste para justamente proteger as áreas que a gente não quer que remova. A gente vai para o plasma, remove e a gente tem pilares. Esses pilares depois a gente usa para furar a membrana e daí a gente tem os furinhos no final. E o outro processo, molde por corrosão úmida, a gente fez uma máscara utilizando óxido de silício e fotoresiste.
E daí a gente covar quimicamente, que é um processo muito parecido como é feito com as microagulhas, e aqui tem uma imagem que parece um abajur, né? Não sei se é um abajur ou cogumelo, né? Mas aqui em cima que vocês estão vendo, esse chapéuzinho, na verdade, ele é óxido. Depois ele foi removido e a gente tem, então, o molde para conseguir justamente curar o PDMS. Aqui tem uma imagem da membrana feita diretamente por plasma. Ele é um processo um pouco mais demorado. A gente deposita o fotoresiste, o PDMS, daí a gente faz uma máscara de alumínio. Depois que a gente tem essa máscara de alumínio, a gente remove o material por plasma, a gente remove o alumínio, daí a gente adere o canal e a gente consegue remover. Aqui tem um método da membrana antes da gente aderir ela no canal. E aqui a gente tem uma foto final do dispositivo. Dá para ver que tem os dois canais sobrepostos, então a gente vai ter dois tipos diferentes de célula. Nessa imagem aqui de microscópio, a gente tem a transferência da membrana direto em cima do canal. E aqui a gente tem uma foto final dele montado, então. E agora, para falar um pouco dos nossos outros projetos que a gente tem. O primeiro deles é um sensor de pressão intracraniano, que ele foi feito em parceria com a TOC. E ele também é um projeto de mestrado do Jefferson, que foi aqui em Engenharia Elétrica, onde ele desenvolveu esse sensor, que é um sensor de pressão piezoresistível. Então, qual que é a função dele, né? Vamos supor que você teve um AVC. Ao invés de tu fazer uma enorme incisão, uma grande intervenção, tu faz um furo milimétrico, tu insere esse sensor, tu consegue deixar ele ali 48 horas, medindo constantemente a pressão, e assim tu reduz muito a tua chance de internação e de UTI por infecções hospitalares. As tintas condutivas, então, porque eu mostrei um pouco do laboratório para vocês, essas tintas, elas podem ser de nanopartícula de prata ou de flakes, elas foram desenvolvidas para fazer essas antenas RFID, que se vocês já devem ter visto na Renner, já tem essas antenas, ou até quando tu vai passar, como é que é o nome? Carro? Eu falar? Pedágio. O pedágio, exato. Tem gente que não para no pedágio, né? Por que não para? Porque tem uma antena dessas dentro do carro. Mas não só para isso a gente pode usar essas tintas, a gente também usa para fazer eletrodos e também usa para outros tipos de dispositivos. Outro trabalho que está sendo desenvolvido aqui no IPT-Chip, que tem alunos de graduação e pesquisadores envolvidos, é o sensor de frequência respiratória. Ele é de extrema importância para a área da saúde, não é um processo de microfabricação, no entanto, ele é muito importante. Então, aqui tem um molde de PDMS, é colocado um molde de vinil para definir o resistor, porque é um sensor de frequência respiratória. Entra naquele processo que eu comentei com vocês anteriormente sobre a deformação, sobre a variação da resistência. Esse dispositivo é feito a deposição de nanopartículas de prata, tinta que a Luísa comentou com vocês. É feita a deposição por spray e ele passa por um processo de cura. E posteriormente tem um resistor. Então esse dispositivo está sendo estudado para ser utilizado para avaliar a frequência respiratória de pessoas, por exemplo, que estão com Covid, para saber se a falta de ar que ela sente, se é ansiedade ou se é um problema realmente desenvolvido pela Covid. Outro dispositivo que está sendo estudado no IPT-Chip, que está sendo desenvolvido em parceria com a Novus, é o sensor de pressão, onde tem o sensor de filme fino e o sensor de filme espesso. Esses sensores eles estão sendo desenvolvidos para medição de pressão em fluidos. Ele é muito utilizado, então, em automação industrial e predial, máquinas e equipamentos de ar-condicionado e ventilação, entre outras aplicações que podem ser desenvolvidas. Também o IPT-Chip tem parceria com a Biosense, onde está sendo feito diversos estudos para a área da saúde. Aqui tem um transistor de grafeno, que ele está sendo estudado para detecção rápida da Covid. Em parceria também com a Biosense, tem um trabalho de mestrado da Júlia, onde foi desenvolvido sensores para detectar a concentração de lactato sanguíneo. Então, aqui tem um dispositivo que foi produzido a partir dos métodos de microfabricação. Aqui é conforme ele está sendo medido. E esse
o lactato ele é um biomarcador que auxilia no diagnóstico da sepse. Então, esse dispositivo ele é de extrema importância para a área da saúde. Outro dispositivo em parceria com a Biosense é o sensor para detectar o tempo de coagulação sanguínea. Esse aqui é o sensor, ele é composto por 3 eletrodos que são produzidos a partir dos processos de microfabricação. É muito importante em cenários de acidente vascular cerebral e hemorragias para pacientes que fazem, por exemplo, o uso de anticoagulantes orais. Tem também a parceria do ITT com a Biosense para desenvolver um projeto, que é o trabalho de TCC da Natasha, que é um projeto FAPERGS, onde é feito os transistores que eu comentei com vocês na primeira foto da parceria com a Biosense, que são para a detecção da COVID. Então, aqui tem um modelo desse transistor, tem os eletrodos, que essa parte aqui prateada é o metal, e entre esse metal tem o grafeno. Também foi desenvolvido o trabalho de mestrado do Samuel, que ele defendeu há pouco tempo no mestrado no programa de pós-graduação da Engenharia Elétrica da Unicinos, onde foi feito dispositivos com a capacidade de lisar as células de amostras biológicas e expor o material genético. Aqui tem o processo de medida sendo feito. Esse tipo de dispositivo é necessário para a realização de exames de biologia molecular para detectar doenças no material genético. E também tem um trabalho da aluna de mestrado, a Duane, que também é no mestrado de Engenharia Elétrica da Unicinos, onde ela estuda a síntese, a caracterização e a funcionalização de nanopartículas de ouro para biosensores. Então, aqui tem os dispositivos que ela está medindo. E também, por último, as microagulhas, que elas estão sendo desenvolvidas. É um projeto que tem alunos de graduação e pesquisadores envolvidos também. Ele é desenvolvido aqui no IPT Chip. Então, aqui tem microagulhas feitas em silício pelo processo de corrosão úmida com KOH. Essas microagulhas têm alturas de 142 micrômetros. No entanto, a gente já conseguiu obter microagulhas maiores, da ordem de 235 micrômetros, onde já existem aplicações para essas alturas de microagulhas. No entanto, a gente está buscando aumentar essas microagulhas para que seja possível utilizar em outras aplicações. E aqui também tem o exemplo de microagulhas dissolvíveis, feita com PVA, esse vermelho é corante, não tem nenhum medicamento, e foi aquele processo que eu mostrei para vocês anteriormente, quando o polímero ele seca, ele é retirado o solvente, forma as microagulhas. Obrigada, pessoal, passo a palavra para a Luísa. Eu queria agradecer a presença de todo mundo que aguentou ouvir a gente até agora, né? Toda sexta-feira, vocês estão de parabéns. E eu queria abrir para perguntas, então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade. Nenhuma pergunta? Tudo bem. Tu vê como a gente explica bem nessa vida. Tá tudo muito claro. Pessoal, fiquem à vontade para mandar perguntas. Se não quiserem abrir o microfone, quiserem perguntar aqui no chat também, as gurias estão à disposição para sanar. Tem os nossos e-mails, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o Instituto, quiserem conhecer mais os nossos trabalhos, vocês também podem ficar bem à vontade para contatar a gente. Se quiserem visitar também o Instituto, a gente convida vocês a visitarem. A pandemia vai passar e tal, com certeza. Eu estou colocando aqui no chat para ficar mais fácil para quem quiser os e-mails das gurias. Então, ela está aqui no chat, daí vocês podem entrar em contato. Sério, gente, ninguém tem nenhuma pergunta. Não explica muito bem, né? Curiosidade, ideia de TCC, enfim, quer contar uma piada, sei lá, qualquer coisa. Fala aí, gente, explica muito bem. Aqui a gente apresentou para vocês. Oh, perdão. Pode falar. Eu queria agradecer a boa palestra de vocês. Achei bem
relevante. Acho que eu tô me escutando, por isso que eu tô achando estranho. Sim, tá escutando. Muito É, bom, meninos, parabéns. Muito obrigada. obrigada. Então tá, gente, se ninguém tem nenhuma dúvida, a gente vai encerrando por aqui. Eu vou encerrar a gravação, mas assim vocês podem